Eu sou a doutora Simone Oncala, eu sou neuropsicóloga e doutora em neurociência do comportamento. Venho aqui na página Sobreviver falar de algumas coisas que estão em evidência e também que me procuram. E muitas mãezinhas estão procurando terapia porque conseguiram enxergar melhor as crianças. E eu percebo que, tanto em relação aos pais, como também, às vezes, em alguns educadores, talvez não entendam muito como a criança vê o mundo. E vou trazer aqui algumas coisas práticas. Mas, daquele meu jeito, eu sempre preciso começar com uma história. Nós precisamos entender como que essa criança foi vista no mundo durante muito tempo. E também como que ela foi descoberta, como essa infância foi descoberta. E veja, mesmo antes do século XV, a criança era vista como um adulto em miniatura. Ele vestia roupas de adultos. Não existia ainda uma concepção de infância. E isso impossibilitou por séculos a criação dos direitos e deveres da criança. E quando a gente fala em criança, vamos falar mais ou menos na etapa de desenvolvimento de quando ela nasce até aproximadamente 11 anos. E o que era feito com a criança antigamente? Eles achavam que a criança, para aprender, ela tinha que copiar o trabalho do adulto. E muitas vezes essa criança, ela era mandada para outra família para aprender aquela forma de viver aquele trabalho. E se desvinculavam da relação pai e mãe, porque eles achavam que isso era mais importante. E aí foram percebendo, até pela medicina, que todo esse organismo funcionava de uma forma diferente. A partir do século XVII, em relação à medicação, cuidados, higiene, saúde da criança, né, começou a ser mais estudada e também ocorreu um índice menor de mortalidade, porque o índice de mortalidade era muito grande naquela época. E com o passar dos tempos, quem começou a valorizar a criança foi a igreja, porque eles viam a criança como a imagem dos anjos. E ela começou a ser vista de uma forma diferente. E também eles ficaram muito preocupados naquela época com a questão da catequese. E a igreja, ela começou a ser, ela foi a grande incentivadora naquela época da educação infantil. Daí começou a dar também uma maior importância a tudo que a criança fazia, né? A questão do lúdico. Só que começaram a vir também com a coisa da cultura e da igreja, os castigos. Aquilo que a criança fazia de errado, ela precisava ser punida. E eu estou trazendo isso porque, embora talvez não seja nesses moldes, as coisas continuam, por vezes, um pouco parecidas. Boa noite, Sandra. E começaram a tentar corrigir o comportamento da criança com punições. Então, ajoelhar no milho, a palmatória, a reguada na cabeça, né? O quarto escuro, o monstro vai te pegar se você não fizer certo, a vara de marmelo, a cinto, o chinelo, até o jejum. E o que eu percebo é que até hoje os adultos têm dificuldade de ler como que a criança enxerga o mundo,
dentro da sua capacidade, da sua etapa de desenvolvimento e de compreensão de todo esse social, de toda uma rotina. E adultos até os dias de hoje, eles querem corrigir ou punir a criança quando ela erra. E aí que está o grande problema. Eles esquecem de ensinar. E se nas primeiras vezes ela erra, já é atribuída como uma criança teimosa ou uma criança malcriada. Aí eu fico pensando nós adultos, já com 18 anos, quando fomos aprender a dirigir, quantas vezes erramos, deixamos o carro morrer, não conseguimos colocar o carro fazendo baliza e não fomos colocados no milho. Sempre existiu um abuso em relação à criança. Pouco pararam para pensar o que ela sente, como que ela vê o mundo e como ela consegue aprender. Vamos entender como a criança vê tudo isso. Então veja, eu já trouxe isso em algumas outras ocasiões, que antigamente os nossos pais, antes de nós sairmos, eles nos orientavam como nós tínhamos que nos comportar nos lugares. Eles ensinavam, olha, você vai chegar lá, não pode pôr o pé no sofá, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Então eles faziam aquelas preleições antes de sair. Até na adolescência, se comporte, cuidado, veja. Hoje não. Hoje os pais chegam numa igreja, num churrasco, numa festa infantil, seja num banco, aonde for, e eles soltam uma boiada. E é lógico, a criança ela não faz uma leitura de contexto para conseguir se adaptar conforme os moldes daquele ambiente, né, da proposta que aquele ambiente está trazendo. E aí ela começa a subir no banco, ela começa a falar alto, ela começa a correr, ela começa a mexer nas coisas, e os pais só ficam corrigindo, corrigindo, corrigindo. Os pais deixam de ensinar. A criança não consegue fazer essa leitura de contexto ainda. O boi da cara preta, não é, Viviane? Nossa, o homem do saco, quantas coisas. Gente, que massacre. Pois é, pois é. Então, veja, se o primeiro veículo de experimentação do mundo é o corpo da criança, ela vai trabalhar com a ação. Ela tem todos os órgãos do sentido funcionando. Só que eles têm uma integração entre eles ainda primitiva. Então, ela é capaz de pegar 2 xícaras e bater para fazer o barulho, para escutar o barulho. Só que aquilo é de vidro. E isso não estava integrado na ideia. Então, ela, de certa forma, ela comete umas gafes. Por falta de experiência. E todo ser humano, né, ele tem aquele instinto epistemológico de investigar, de mexer. A criança, até a gente brinca, fala que elas têm células oculares nas pontas dos dedos. Não, é porque todos esses órgãos dos sentidos ainda não estão integrados, ela precisa de todos para poder estar experimentando. Ela aprende também por tentativa e erro. E elas são ousadas, elas têm uma percepção e uma compreensão com menos tato para lidar nas questões sociais também, porque ela está aprendendo. E quando ela está aprendendo, ela não sabe que ela não sabe fazer. E o adulto olha para ela e fala, isso é muito feio. E ela não entende o que é feio. Aliás, ela também não entende, né, uma linguagem figurada.
ela entende linguagem literal. Se você chega e fala para ela, bonito. Eu lembro que eu tinha, acho que uns 6, 7 anos. E eu devia de estar fazendo uma bagunça no pátio da escola. E chegou o Bedel, né? E olhou para mim e falou assim, bonito. Eu pus a mão assim e falei, o quê? Eu na hora achei que ele tinha visto alguma coisa bonita. E é assim que a criança vê. Pois é, Vivi, na nossa cultura é muito de modelar a experiência da criança pelo medo, até nas músicas infantis, né? Tudo tem uma intenção por trás. E a criança, ela tem uma visão de mundo, quando ela é muito pequena, muito egocêntrica. Ela acha que o mundo existe para servi-la. Veja, está tudo aqui. Então eu quero isso agora, então isso é meu. E é assim que ela lida. E eu já escutei pessoas falarem para crianças pequenas que elas eram egoístas, quando não, elas enxergam o mundo assim. Né? Antigamente, achavam que a Terra era o centro do universo. E é assim que a criança vê. Porque o mundo dela é uma nós, é a família, talvez a escola, um vovô ou uma vovó. Ela não tem uma ideia da dimensão do mundo. Ela ainda não tem um sentimento de pertença na sociedade. A mamãe a serve, o papai a serve, a tia da escola vai lá e a conduz, e ela acha que estão todos lá para servi-la. E à medida que ela tem uma necessidade, ela se expõe. E como ela se expõe? Ela se expõe imperando. E muitas vezes, quando não pode, ela não entende o porquê não pode. Se ela está com fome, porque ela não pode comer agora. E ela não tem uma capacidade de compreensão e também de solucionar problemas. Ela chora, ela grita, ela joga objetos, ela chuta, ela empurra, porque ela é uma forma dela contestar. Ela não está fazendo isso porque ela é inadequada ou ela é mal criada. É o único recurso que ela tem para entender. Até porque, por outras vezes, à medida que ela tinha esse tipo de comportamento, desde bebê, o adulto ia lá e tentava prover para acalmar a criança. E ela entendeu esse recado. E ela vai começar a perceber isso mais tarde, nas suas interações com os seus amigos na escola. Ela vai começar a ter novas experiências. Essa questão do egocentrismo, uma vez eu achei muito engraçada. A minha filha fazia ano no dia 1 de janeiro. E sempre estávamos na praia. Então, fazíamos a festa, né, do dia 31, trazia o bolo dela e íamos para a praia. E ela achava que todos aqueles fogos da praia, todas aquelas pessoas estavam lá para comemorar o aniversário dela. E é assim que a criança percebe o mundo. É assim que ela vê. Por que criança gosta de colo? Né? E tentaram aí com psicologias abominar o colo. A criança está chorando no berço, deixa chorar. Não, a criança está se comunicando, vai lá ver o que é. Hoje os pediatras falam, não, a hora que a criança quiser mamar, você dá de mamar. Porque é o único jeito que ela tem de chamar atenção. E ela começa a se comunicar, se rebelando. Ela tem um choro diferente para fome, para fralda suja, para dor. E os pais vão entendendo essa comunicação. E por que pais pegam a criança no colo e ficam assim? Vocês já viram pais que mesmo sem a criança no colo, tem a criança pequena, às vezes está parada e está assim? Porque esse balançar é necessário. Mexe com todo o sistema vestibular de labirintos.
A espécie trouxe esse balançar porque o ser humano precisa do balançar. Olá para a turma que está chegando. E por que ela gosta de colo? Por que criança quer muito colo? Porque ela sempre vê o mundo de baixo para cima. Vocês não tinham a impressão de que todas as coisas antigamente eram maiores? E elas não conseguiam ter um panorama. Elas viam pernas numa festa ou mesmo dentro de casa. Toda uma casa, ela é configurada na altura de um adulto. E a criança pede colo com toda a sua esperteza para ela poder ver esse ambiente. Então, o colo é muito importante também. A criança começa a ter uma noção do eu e do outro pelo outro. Ela forma a sua identidade como pessoa por meio do outro. Já trouxe aqui também o bebê que está no colo da mãe e ele vê a mãe no espelho, ele não se reconhece, ele reconhece a mãe, ele olha para a mãe, ele certifica que é a mãe, e aí ele se vê, e se vê no colo da mãe. É quando que por volta de 8, 9 anos, a criança começa a perceber isso. Então, a questão do colo, a questão do conversar, do entender o choro, são os primórdios para a gente conseguir saber como que essa criança está vendo o mundo. Boa noite, Rose. E essa questão da criança egocêntrica, por exemplo, quando a criança gira, 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 ela fica tonta, ela fala que o mundo está girando. Porque o mundo está ali para ela. Ela põe o óculos, um óculos azul, e ela fala, o mundo está azul. O mundo dela, que a serve. E às vezes as crianças pequenas, elas têm elas estão ainda em desenvolvimento. E todos nós temos um sistema no cérebro que ele é responsável pelo controle dos impulsos, né? O controle inibitório da ação, que serve para algumas áreas. É diferente eu apagar uma lousa com esse movimento do que eu fazer um bordado. Olha a minha contenção. Isso daqui é um controle inibitório da ação. Se eu vou focar a minha atenção em alguma coisa, eu vou deixar de prestar atenção em outras coisas. É um controle inibitório da atenção. E também do comportamento. Elas pensam, elas agem, elas não têm o controle inibitório da ação de pensar antes de fazer, de intuir que talvez o adulto vai ficar bravo. A criança não tem ainda esse freio. E ela precisa o tempo inteiro ser cuidada e ser ensinada. Esse pai e essa mãe precisam ensinar essa criança a raciocinar em cima dos fenômenos do meio. E aí ela vai perceber que ela tendo esse controle maior, muitas coisas começarão a dar certas, ela conseguirá produzir alguma coisa, até como a escrita inicial. E quando o adulto vai chamar a atenção da criança, primeiro, ele está lá em cima e ele olha de cima para baixo. Já é uma posição que assusta. Nós, psicólogos, educadores, pedagogos, nós sabemos que a melhor forma de entrar, né, em contato com a criança ou de fazer com que ela nos escute é abaixar e ficar na altura dela.
E aquilo que você for falar tem que ser pontual. Eu vejo, às vezes, adultos fazendo discursos longos para a criança. E, às vezes, gritando, e aquilo é muita informação, ela é sensível ainda, está num tom muito alto. E tudo aquilo que você falou, chamou atenção e brigou, ela não entendeu metade do discurso. Ela pode ver que, às vezes, ela fica com uma cara meia de ponto de interrogação ainda antes de ficar triste, como dizendo, oi? O que é tudo isso? E muitos pais tentam também repreender, fazendo com que, batendo na criança, sendo agressivo com a criança. E nesse momento, quando ela é muito pequena, ela vê isso como, ele não gosta de mim. Ela tem medo, ela para e fica acuada como um gatinho. Por vezes ela não entende que aquilo foi uma punição do comportamento dela, porque às vezes nem explicado é. E ela fica numa situação, numa dinâmica, que ela não sabe como agir ainda, o que fazer e o que falar. Porque quantas vezes os nossos pequenos nos usam como ferramenta e eles pegam a nossa mão para abrir alguma coisa, trazem um objeto para que nós resolvamos, né, aquela situação, problema de rosquear, de estampar. Como que ele vai conseguir que dentro de uma dinâmica, de um contexto, ele se comportou mal? Ele ainda, faltam ainda pré-requisitos de compreensão. Lembra, o mundo dele é aquele seio familiar. Ele não sabe que talvez falar para uma tia que tirou um brinquedo da mão dela e chamá-la de boba, que isso é feio, ele não tem noção ainda desse tato social. Então, o que a gente fala? Você quebrou, você me empurrou, você não presta atenção. E para ela, isso fica muito difícil. Ela não consegue compreender e ela tem a ideia de que isso é somente uma certa hostilidade. Porque até para ela compreender o meio, ela faz brincadeiras do faz de conta, ela brinca com vários objetos, que às vezes nem são brinquedos configurados, ela brinca com tupperwares, com caneca, mas ela não sabe se aquilo é de vidro, se aquilo se bater quebra, se não pode jogar na água. Ela não tem noção de perigo, ela não tem noção de causa e efeito. E às vezes o adulto vai lá e corrige, ao invés de ensinar, olha, isso é vidro, como copo, como a janela, isso é frágil. Se bater, quebra. Ela precisa aprender mais do que ser punida. Mas vejam, chegam e punem ela e ela nem entendeu que aquilo que ela fez, porque ela pega 2 brinquedos e bate, ela pegou 2 xícaras de vidro e bateu, do porquê que ela está, olha, você quebrou, olha, caiu no chão. E ela fica extremamente assustada. E o que a gente vê é que a criança sempre fica muito decepcionada com essa força que o adulto vai para cima dela tentando corrigir. Quando a gente fala em corrigir, é quando a gente sabe, tenta e faz errado, mas ela ainda não sabe muitas coisas.
E vem desse mundo de baixo para cima, esse mundo é muito turbulento, ele é cheio de cores, ele é cheio de pessoas, as pessoas falam ao mesmo tempo. Por isso que, por vezes, ela se refugia e fica brincando, e às vezes você chama ela está lá muito envolvida, porque ela precisa um pouco desse desligamento. É muita informação sensorial para ela, que ainda tem um aparelho que está se aprimorando. Ela ainda não tem noção de perigo, ela não tem noção de causa e efeito. Ela não tem noção de espera. Não, espera. Gente, nós temos um relógio dentro da gente. Se eu falar para vocês assim, olá, Aline Lopes. Se eu falar para vocês, olha, daqui 10 minutos eu estou passando na sua porta, você consegue organizar esses 10 minutos e descer. A criança não tem isso. Quando você fala para ela, agora não, espera, para ela esse espera, ou agora não, depois, ou então outro dia, isso para ela tem um tempo extremamente longo. Ela não consegue ter projeção de futuro, ela não consegue se enquadrar numa questão de tempo. Você fala para a criança, espera, agora não, ela tem um chilique, porque ela só entendeu o não. O que é agora? O que é espera? Ela só entendeu o não. E aí ela se rebela. E toda essa impulsividade da criança, boa noite, Lirica. O que acontece? Começam a aparecer os medos, porque ela tem medo da impulsividade dela, daquela falta do controle dos impulsos. E ela sabe já que ela vai ser punida de alguma forma. E o que ela faz com esse medo? Ela projeta. Ela projeta em medo do escuro, em medo do bicho-papão, em medo da bruxa da Branca de Neve, em medo do monstro. Porque o medo dela tá aqui fora. Ela sabe o quanto que é agressivo esse ambiente. E, novamente, ela entra para o mundo do faz de conta. E a gente vê isso até em crianças maiores. Olha, vocês não têm ideia do número de ocorrências de crianças com 10, 11 anos ainda, que tem um pensamento mágico, que aprontou alguma coisa na escola, ficou muito sem graça, não sabe resolver problemas ainda, talvez pediu desculpa ou chorou, e vai o bilhete para a mãe. Ela sabe que ela fez algo de errado, talvez não saiba na íntegra o quanto que aquilo teve um impacto no ambiente. E aí a coordenadora, a professora, escreve na agenda uma advertência, e essa criança vai muito triste, porque às vezes nem o educador conseguiu explicar para ela, aonde ela não deu conta, só puniu. E ainda vai falar para a mãe, quer dizer, o efeito dominó de punição. E quando essa criança vai para casa, ela tem muito medo. Ela não sabe qual foi o impacto que ela causou no ambiente. Ela não sabe como ela se meteu nessa enrascada. Ela levou uma baita de uma bronca dos educadores. E ela está indo para casa sem saber solucionar esse problema, quer dizer, ela vai chegar ainda lá e vai ter retaliação. E se bobear, não vão explicar o quanto que aquilo é feio, ou por que ela não deveria ter feito, ou qual é o prejuízo que isso traz. Opa, entrei de novo. Falei que estava estranho hoje, a live no computador. Dá um alô aqui se vocês estão me vendo novamente, se entrou novamente. Ok?
Conseguiram me acompanhar? Que bom, eu já fico com os dois aqui, porque eu já sei como que são essas coisas. Né? Então vamos retomar. A criança que leva... Olá, Nai, vamos lá, que bom. A criança que... O que ela faz? Ela amassa, ela joga no vaso sanitário, e no pensamento mágico dela, isso vai deixar de existir, e ela vai resolver os problemas. Porque ela só consegue resolver os problemas matando. No entanto, quando a gente apresenta, às vezes, histórias para crianças, na hora de resolver um problema, ele fala, o fulano de tal morreu, porque ele não sabe resolver situação, problema, é mais fácil matar. E ela pega, joga fora, e ela acha que tudo aquilo terminou, que de certa forma, a gente vai dando um alô aqui para ver se vocês conseguiram me acompanhar. Vamos lá, vamos dando um alô. A Nai já entrou aqui. E aí o que acontece? Ele não dá advertência para a mamãe assinar. E no dia seguinte, acabou o sonho. Porque a coordenadora fala, aonde é que está a advertência? E aí a situação dele fica pior ainda. Não é mesmo? E são essas percepções que eles têm, né? E às vezes vem, você é irresponsável, você esqueceu a lição, gente, eles não têm ainda uma boa orientação temporal, eles não sabem lidar com a agenda, eles esquecem de entregar trabalho. E nesse mundo do faz de conta deles, assim, eu já vi crianças com brinquedos e eles tentando, de uma certa forma, brincar com aquilo como se aquilo fosse verdadeiro, eles tendem a achar que se o barquinho afundou mesmo, morreu todo mundo que estava lá dentro. Uma vez eu lembro que uma tia minha arrumando a casa, ela pegou a boneca da minha prima e jogou no sofá. Ela falou, não faz isso com o meu filho. E a criança leva tudo isso muito a sério. Essa questão do faz de conta. E tudo dela é muito intenso, ao ponto delas falarem que se aquilo é ruim mesmo, e elas não têm vergonha de falar. Estou vendo se o povo conseguiu entrar aqui. Tá tudo tão estranho. Como é que estão as coisas aí, gente? Estão conseguindo? Tá dando certo aqui? Vocês estão me acompanhando? Bom, vamos lá. E elas são sinceras, né? Então elas falam, você é feia, eu não gostei desse presente. Às vezes na frente de alguém que deu presente, eu falo, gente do céu. Mas elas são assim, elas são autênticas, elas procuram, de certa forma, falar aquilo que sentem. E o adulto não consegue ler a criança. O adulto chama a atenção dela. Não, você não pode falar que isso é feio. Como que não pode falar que isso é feio? Se aquilo é feio, e que ela odeia aquilo também, e pouco os adultos elogiam as crianças. Voltou, Viviane. Lembra, eu estava falando, né, retomando. Vou tentar entrar lá concomitantemente para ver o que vai dar para salvar, que hoje
Nem Netflix estava pegando aqui. Nem Netflix. Mas lá tá ao vivo também. Tá? Eu vou tentar deixar aqui nos dois canais para poder separar. Né? E falando o quanto que as crianças são intensas, e à medida que elas são intensas para falar e fazer as coisas também, elas sentem aquilo que o adulto fala de uma forma muito intensa. E o que a gente percebe dessas questões? Se o adulto fala para a criança, você é feio, você é irresponsável, você não adianta mesmo, você é mal educado, você faz tudo errado, de novo, você sempre faz errado. O que a gente percebe? A gente fala tanto de bullying, e, gente, o bullying, ele começa dentro da família. Ele se estende na escola, primeiro, por vezes, por professores. Depois, isso começa com as crianças. E, à medida que você não ensina a criança, você só chama a atenção dela, você coloca um monte de adjetivos nessa criança, né? Chama a criança de sem graça. Vocês estão trabalhando de que forma a autoestima dela? Que vontade ela tem de aprender se ela já começa a apresentar baixa autoestima, um sentimento de incompetência, de fracasso? E isso nós levamos para o resto das nossas vidas. Nós construímos falsas crenças a nosso respeito. E muitas vezes temos vergonha, muitas vezes deixamos de ser corajosos, morremos de medo de críticas, estamos sempre querendo corresponder à expectativa do outro, com muito medo da retranca do meio. E crescemos adultos, por vezes, enfraquecidos, desencorajados, com uma autoimagem depreciada. Os pais, e outra coisa, fala sem afeto, sem ensinar. Quantas vezes a criança, ainda quando é pequenininha, tem aquela coisa tchucu-tchucu, mas dos 9 anos em diante, poucas vezes ela escuta que os pais a amam. Os pais só estão presentes para chamar atenção no fim do dia do que ela fez errado durante o dia, estando sozinha por vezes o dia inteiro, porque os pais estão trabalhando. Não ensinaram e estão cobrando um mega desempenho dela para que ela consiga aprender. É assim que se consegue aprender. É muita falta de afeto. E aí a gente se pergunta, como que elas se sentem, gente? No meio de adultos, o tempo inteiro fica quieto, você faz tudo errado. E os pais e os educadores, eles esquecem de que eles são uma ponte para ajudar a construir, né? Eles precisam construir pontes pontes de raciocínio para essa criança. Ela precisa entender os fenômenos, ela precisa entender os porquês dos porquês. Não adianta somente ficar cobrando. Que mundo é esse? Fica pensando, você num ambiente de trabalho e alguém ficar retalhando o tempo inteiro. Nossa, mas assim você fez? Mas eu já não falei para você que não era nesse horário? Oh, mas você de novo errou. Gente, a gente pede as contas. Criança não tem como pedir as contas, nem da família, nem da escola.
Olha a opressão que eles aguentam. Então, pais educadores, sejam pontes para fazer com que a criança raciocine. Ela esperneia, ela quebra coisas, ela se rebela porque ela é imatura. Ela não sabe como resolver aquela situação, problema, precisamos ser pontes para ensiná-las. E muitas vezes, além de não ensiná-las e de só cobrá-las, ainda fazemos imposições, compramos talvez brinquedos de final de ano que a gente acha legal, comprar roupa que a gente acha legal. Não, você não vai com essa roupa no aniversário do seu amiguinho, você vai com essa. Até se está frio, se está calor, seja ponte, faça ela raciocinar. Olha, filha, essa sua camiseta que você gosta, ela já está muito gasta. Vamos tentar escolher outra que esteja mais novinha, vai todo mundo com roupa bonita. Tudo é uma questão de conversar, mas até escolhemos os presentes dele muitas vezes. E aí, claro, depois, já no final, né, perto de 1890, já veio Freud falando das etapas infantis, da sexualidade da criança. Veio depois Melanie Klein, com todo lúdico, fazendo algumas técnicas de como que a gente poderia ler essa criança. Educadores, Jean Piaget, Maria Montessori, Spritz, que explicou minuciosamente todo o primeiro ano de como que a criança vê o mundo. Vallon, Rousseau, que em 1972, logo aí, pertinho, que trouxe toda essa questão do direito da criança, que ela precisava ser vista de uma forma diferente, ser tratada diferente. A pediatria mudou, né? A psicologia evoluiu nesse campo, a pedagogia muito também. Veio as especializações para as crianças, a neuropediatria, né? A psiquiatria infantil. Você estuda até endocrinologia infantil, as cirurgias, as medicações, as dosagens. Começamos a levar a criança em conta. Mas, de tudo que eu trouxe desde o início, eu gostaria que vocês percebessem o quanto ainda cometemos os mesmos erros. Tentem se colocar no lugar da criança. Quando ela te olha espantada quando você dá uma bronca. Quando ela faz isso, é porque ela não entendeu o fenômeno. O estrago, o impacto que aquilo causou. Né, com certeza, né, a Viviane está trazendo, começa na família, depois não sabe por quê, né, cria um monte de revoltados que vão fazer besteira para chamar atenção. Alguém precisa gritar, né, Vivi? Alguém precisa gritar. Tentem enxergar o mundo como a criança vê. Eu trouxe, né, o Mundo Fantástico de Bob, porque esse desenho, ele tem no YouTube, se vocês puderem assistir, o quanto que ele para toda uma atividade, porque ele começa a tentar compreender o mundo daquela forma toda imaginária, e o quanto que os pais falam, Bob, acorda, né? E o quanto que ele é pequenininho naquele triciclo, né? Vendo árvores grandes, os prédios grandes, os carros barulhentos passando. Gente, não é fácil a criança absorver toda essa informação e acertar logo de cara. Então, vamos ser mais generosos. Antes de punir, de chamar a atenção, tente entender o raciocínio da criança. Por que você falou assim? Por que você fez assim? Você percebeu que o outro ficou triste? Escuta como que ele está enxergando o mundo.
a gente tem mania de chegar e dizer para a criança o que ela tem que fazer, ou o que ela fez e como que é o certo. Não! Entupa ela de perguntas. Você acha que isso foi legal? Será que não teria outra forma? Você percebeu que as pessoas não gostaram? Você entendeu que bater os vidros, eles se quebram? Se a gente quer entender como que a criança vê o mundo, a gente precisa perguntar para ela. Ok, pessoal? Eu vou editar essa live, que eu sempre posto na minha página, doutora Simone Oncala, no YouTube. E aí depois eu coloco para vocês editado aqui, porque nós precisamos hoje ter feito um certo corte para dar continuidade, tá bom? Então, muito obrigada a todos, valeu. Vamos ser afetivos e carinhosos e generosos com as nossas crianças.